Riso vai botar aqui um vídeo, eu pedi pra separar esse vídeo, que é, eu não sei quem é o cara, tipo, você tem que me explicar o nome desses caras, tá? Mas que tá lá, a tal da Virgínia, né, logo após ir na CPI, veja só como ela foi se comportar lá com a galera, olha isso. Aqui vai pegar direitos autorais. Mas é a música do Oruan. É uma música do Oruan, então já começou bem, né? Quem é esse cara aí de vermelho? É o Zé Felipe. Zé Felipe. Zé Felipe é o do que... Bom, enfim, né? Pausa. Então, uma música do Oruan falando sobre ganhar dinheiro com o tigrinho. Isso. E aí o lixo humano, a asquerosa Virgínia, tá lá pulando. Isso. Olha lá que legal. E aí vários influenciadores, imaginam, do lado, eu nem sei quem são essas pessoas, cantando e se divertindo, né? Achando muito legal. Isso é... Veja, qual é o público para qual essas pessoas apelam? Um público mais ou menos popular. Um público mais ou menos popular. Eu acho que a Virgínia e esse outro sujeito, o grotesco, eles apelam pro Brasil inteiro. Mas eles são, né, apelam com o povão também, né? O estilo de vida deles, que as pessoas chamam de fudidocore, né? O fudidocore. O fudidocore é o aspiracional do brasileiro. Eu já falei, o brasileiro ele quer viver numa casa quadrada que parece um consultório, ele quer arrancar os dentes dele e botar aqueles dentes de mentira branca, igual desse cara. Põe aí, corta aí, ó. Só essa cena aí, ó. Ele tá com a linguinha dele de fora e com um dente de mentira branco, né? Botou um monte de mentex aí na boca. Sanduíche podrão, comida industrializada, pistache. Hoje pistache faz parte do fudidocore. Esse daí aparentemente é o Rancho do Maia. O Rancho do Carlinhos Maia. O Rancho do Maia, o Carlinhos Maia, é a representação do fudidocore. É a linguagem de rede social que esse brasileiro comum gosta. Se você pegar a lista de pessoas que estão nesse Rancho do Maia, você vai ter mais um surto aqui na live. Aparentemente. Ah, é? Opa! Ó, notícia quentinha 4 horas atrás. Pra você ver o nível da coisa. Ex da mãe de Neymar é expulso do Rancho do Maia após agressão. Thiago Ramos, ex da mãe do Neymar. Quem que eu vou falar, cara? Quem que eu vou falar? Essas pessoas, cara... as redes sociais, elas são democráticas. Alguém vai negar? Por serem democráticas e pelo fato do capitalismo ter em si uma natureza muito democrática, e eu vou falar, democrático não é elogio, tá? Você acha que democracia é um elogio, você está bem confuso. Bem confuso, tá? Por ser muito democrático, né? Não só ele apela, como ele influencia. Então ele apela para aquilo que é popularesco e influencia o que é e deve ser popularesco. Então a democracia, desculpa a redundância, ela é muito democrática, né? Então os Cleitinhos estão aí e explicam isso, mas o Nicolas tá aí e isso se explica também. Um cara como o Nicolas é a coisa mais establishment que tem. O Nicolas é profundamente establishment. Ele é da Neopentecostal da Lagoinha, que é uma igreja disso aí, né? Com aquele outro cara lá que vocês sabem que gosta lá, vocês sabem, não vou entender, vocês já entenderam, né? É amigo do Neymar, que anda com o Oruan, né? Então as críticas dele vão ser as críticas cabíveis ali. Então como ele é muito grande, ele quer ser muito popular, isso vem com um preço. Ele nunca vai, né, tretar com a Virgínia, igual o Cleitinho não treta com a Virgínia. Eles nunca vão tretar muito com certas coisas. Aí pode fazer uma pontuada aqui, uma pontuada ali, a colar. Entendeu? Aí xinga o PT, xinga o PT. Mas o problema central é que este sistema de relações e de valores e de... até dessa linguagem que garante que algumas pessoas sejam muito famosas, ele em si, ele escancara um problema, que é esse problema que eu venho citando, esse problema na alma do brasileiro. E você não vai alterar o Brasil se não alterar esse problema na alma do brasileiro. Portanto, quem é popular e está na política sendo popular, ou quem é um influenciador e é popular, este cara é necessariamente parte do problema. Ele não é parte da solução. Nenhum desses caras são parte de solução alguma. Eles não são parte da solução, eles são parte do problema. Você tem que encaixar eles, até porque todos eles são muito parecidos entre si. Vamos colocar Pastor Mirim, Nicolas, Cleitinho, Marçal, Gustavo Lima, Zé Vinícius, Zé Felipe, qual é o nome desse cara? Zé Felipe, Virgínia, é tudo a mesma coisa.
eles podem ter, um puxa um pouquinho mais pro neopentecostal, outro vai puxar um pouquinho mais pro vendedor de curso online, outro vai puxar um pouquinho mais pro tigrinho. Eles têm naturalmente as peculiaridades deles, mas eles são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. As redes sociais escancararam quem são esses. Esses caras são meio que um mínimo denominador comum do Brasil, tá? E é um Brasil que não tinha tanto espaço. Por quê? As redes sociais deram espaço para que esse Brasil aflorasse. E esse era um Brasil que eles se opõem, em certa medida, ao Brasil mainstream, que é o Brasil tocado pela Globo, e o Brasil tocado Globo / Folha de São Paulo, que criaram uma espécie de um mainstream fake, que é compartilhado por certas elites urbanas progressistas. Então, a resposta popularesca a essa elite mainstream que a gente tem aí, essa coisa meio USP, meio Leblon, meio Jardim Botânico, é esse mundo, que não é em nada melhor do que o outro. São dois mundos merda, ambos têm que ser superados. Porque um é uma tentativa de imitar a elite progressista nova-iorquina, norte-americana, tá? Essa merda cosmopolita, eixo Rio-São Paulo. A outra é uma expressão, vamos dizer, de uma classe média e dos desejos e aspirações de uma classe média pouco escolarizada, que não lê, facilmente enganável, tá? Que foi se criando sozinha, por si só, tá? Não tem muitas referências que não, vamos dizer, grandes produtos que elas queiram consumir ou estilos de vida que elas queiram viver. Elas são fruto de um capitalismo estranho, que é o capitalismo brasileiro, que criou, como um slot dos Goonies ali, né, um monstro. Esse monstro a gente tá vendo aí, tá? São esses vendedores de tigrinhos, são essas figuras que elas são grotescas. Vocês precisam entender que elas são grotescas. E elas são diferentes, sei lá, da Pablo Vittar, que é um representante pop desse mundo cosmopolita, entendido como o mundo dos globais. E esses dois mundos ficam em choque, aí você olha pros dois e fala, eu odeio esses dois mundos. Você tem que odiar esses dois mundos. Você tem que odiar. Entenda o negócio. Eu odeio o mundo da Virgínia, Cleitinho, Neymar, que é a mesma coisa. E eu odeio o mundo dos globais. Você tem que odiar porque essas são as pessoas que ocupam o imaginário brasileiro. E esse imaginário se conversa. Quer uma figura que linka essas duas pontas? O Neymar conversa com esses dois mundos. Então há uma conversa. A Anitta conecta esses dois mundos. Tem uns elementos de conexão, eles não são completamente apartados. E essa cultura de massas definitivamente não vai nos levar a lugar algum. E eu não tô falando que a cultura de massa americana seja maravilhosa. Toda cultura de massa necessariamente é vulgar, tosca, democrática e ela é uma bosta. A cultura de massa é uma bosta. Agora, em geral, a cultura de massa, ela trata com as massas, mas as coisas que importam são tocadas por pessoas que estão inseridas em outros caldos culturais, você entendeu? Existe um gradiente que vai da cultura de massa popularesca tosca até a alta cultura, e existe esse gradiente. E aí as pessoas que ocupam posições de poder em todas as instâncias, elas vão, vamos dizer, reivindicar um patrimônio cultural e vão estudar, acompanhar, viver um tipo de estilo de vida e também um tipo de cultura diferente da cultura de massa. E aí elas vão ocupar posições. O problema sempre foi a infiltração do pensamento de esquerda progressista nessas esferas média para superiores. Mas você tem, nos Estados Unidos tá surgindo um movimento cultural que envolve uma elite trumpista, né? Inclusive uma mistura disso com a turma do Vale do Silício, que tá criando algo pra direita americana. Isso é um fato. Na direita europeia sempre teve, tá? O Orlando pode me corrigir, mas a direita francesa sempre teve. Sempre teve. Então, a gente aqui não. A gente aqui, o que acontece? Essas pessoas toscas que compartilham essa cultura merda de massa, elas ocupam posições de poder. E elas tomam decisões, só que elas não podem tomar decisões, porque elas são retardadas. Você não pode entregar a chave do cofre pro Cleitinho, pro Abílio, pro Nicolas, que é pro Neymar, que é a mesma coisa, que é pra Virgínia. Você não pode entregar as coisas que importam pra retardado. Mas como as coisas são muito democráticas aqui, são mais democráticas do que as pessoas imaginam, o Brasil é muito democrático, aí, cara, figuras que não podem estar nessas posições estão de todos os lados. Eu vou chegar lá na esquerda. Então, tem um problema aí. Tem um problema muito grave. E ninguém quer tratar do problema porque você não fica popular falando do problema. O que eu estou falando é altamente impopular. Eu estou fechando portas. Eu estou fechando porta aqui, ó. Tum, tum, tum. É ou não é? Agora, não existe caminho com esses caras. Então, eu posso ficar falando pra vocês. Ó, galera, tem um plano. Não dá pra ter um plano. Não dá pra ter um plano. Não dá pra ter um plano com o Cleitinho. Não dá pra... Ah, não, Gustavo Lima tem um ponto. Gustavo Lima não tem um ponto.